E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal dos Devocionais Diários. Eu sou o pastor Eliésio Oliveira e você sempre é bem-vindo aqui. Eu sempre costumo falar que se hoje é o seu primeiro dia acompanhando esse devocional, fique à vontade para voltar no início da série que a gente está terminando hoje, que se chama Os 7 Pecados do Rei Davi. Você pode começar desde do comecinho, chegar até hoje. Fique à vontade para acompanhar do jeito que você quiser. Não somente isso, mas nós temos várias outras séries com vários outros assuntos. Então, seja bem-vindo a explorar com calma, de acordo com o seu interesse, todos os assuntos que estão aqui disponíveis. E hoje, como eu acabei de falar, nós estamos encerrando a série Os 7 Pecados do Rei Davi, que foi encontrada, é retirada do portal biblia.com. E eu acredito eu espero que todos nós tenhamos aprendido muito com o exemplo da vida de um dos ícones da história e também um homem que, apesar de tudo o que viveu, decidiu sempre não desistir das coisas de Deus e por isso que é lembrado, estudado e referência até hoje. Então, seguindo, o nosso texto base é Salmos 103, verso 9. E assim a gente lê: Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Uma mulher arrasada, Betseba chora a morte do seu marido, lamenta inconsolavelmente, mas suas lágrimas não trarão de volta a Urias. Qualquer consolo que o rei tentasse dispensá-la não repararia o mal que ele causou. Ao que parece, não era da vontade daquela mulher trair o seu marido, mas porque então assim ela procedeu. Note que Davi, o rei, deu uma ordem para os seus homens trazerem Betseba. E isso está relatado lá em 2 Samuel 11:4. Diante de uma ordem real, ela não tinha escolha. Era da vontade do rei que ela se deitasse com ele. Negar-se a obedecer seria perigoso demais para Betseba. Agora então ela chora pelo seu marido que Davi matou. Que sofrimento mais ela poderia experimentar? O que sofrimento a mais Davi poderia causar? Sem dúvida, a ideia de Davi de casar-se com ela seria o maior de todos os sofrimentos, o golpe fatal e certeiro. E para o próprio Davi seria o selo para perpetuar o próprio sofrimento e se manter debaixo da ira divina. Portanto, o casamento com Betseba foi o 7º pecado e último pecado dessa série. O casamento com Betseba. Inicialmente, alguém poderia discordar de que Davi pecou em ter se casado com Betseba. Mas após uma reflexão cuidadosa desses fatos, logo a gente vai perceber a inconveniência dessa decisão do rei. Número 1. Davi se deitou com ela. Só nesse ato, ele arrasou a consciência do casamento dela com Urias. Número 2. Davi mandou matar Urias, marido de Betseba, a quem ele realmente ou ela realmente amava, foi morto por ordem de Davi. A morte do seu marido, com certeza, trouxe para ela já em si muito sofrimento. E nós sabemos que para alguém esquecer e recuperar-se de acontecimentos ruins na vida, não há nada mais eficaz do que permanecer longe daquilo ou daquele ou daqueles que causaram esses males. Será que Davi não estava consciente dessa realidade? Ele tinha consciência, talvez, de que as atitudes corretas para com Betseba deveriam ser providência, a moradia, talvez, para ela, o sustento necessário. Porém, jamais voltar a tocá-la, nem vê-la, pois isso tornou-se para ela um sinônimo de tristeza e sofrimento. Ao ver Davi, Betseba logo lembraria das angústias vividas.
Ele deveria sustentá-la a partir de então, por ser o responsável por arrasá-la, porém não tinha o direito de tomá-la por mulher. A atitude de Davi em casar-se com Betseba se equivale a aproveitar-se das vantagens do pecado. É como alguém que peca, arrepender-se, pedir perdão, mas não se desfaz do que ganhou com o pecado e considera isso bom. As vantagens do pecado e a sentença de Deus, logo após narrar a decisão do rei de se apoderar de Betseba, segue aqui em 2 Samuel 11, 27. Declara o Senhor que ele não gostou do que Davi tinha feito. No capítulo 12, verso 10, nós lemos o seguinte: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, para que te seja por mulher. Ao ver que Davi escolheu aproveitar das vantagens dos seus pecados pelo resto da vida, Deus decidiu que, também pelo resto da vida de Davi, a espada jamais se apartaria da casa dele. 2 Samuel 12, 10. Desde então, para sempre Davi pagaria por suas más escolhas. Perceba que o verbo ser está no imperativo, para que te seja por mulher. Isso evidencia que Deus está condenando não apenas o adultério de Davi, que ele cometeu, mas também sua decisão em possuir de uma vez por todas a mulher a quem ele fez tanto mal. A expressão a espada, no contexto bíblico, é uma figura de linguagem que denota guerras, violências, conflitos e morte. A presença da espada na casa de Davi significava que dela surgiriam muitos conflitos, muito sofrimento e mortes. O que aconteceu pela morte da criança gerada da sua relação adúltera. Isso está em Samuel 12, 14. Davi se arrependeu, verso 13. O Salmo 51 foi escrito por ele. Depois do episódio em que o profeta Natã o repreendeu, Deus teve misericórdia e o perdoou. O Senhor é Deus piedoso e longânimo, rico em perdoar. Êxodo 34, 6 e 7, Isaías 57, 7. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia da terra, assim grande é a misericórdia para os que o temem. Quando dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Essa linda passagem é Salmo 103, 10 a 12. Como um Pai misericordioso e amoroso que é, Deus perdoou Davi. As consequências vieram e, infelizmente, isso não foi o fim, pois as consequências permaneceram. Elas sempre permanecem, na verdade. Isso porque um Deus justo precisa fazer justiça. Davi foi perdoado e por isso não morreria nem perderia a presença do Espírito Santo e a salvação do Senhor, mas teria que pagar pelos seus atos. Mas há uma esperança e a gente sabe que sempre há. Já explicamos que Davi pagaria por seus erros para sempre, porque ele decidiu aproveitar também para sempre daquilo que ganhou com eles. Isso significa que certas consequências de pecados podem ter um fim, não necessariamente precisam ser eternas, como aconteceu com Davi. Para isso devemos abandonar não só o pecado propriamente dito, mas também tudo o que lhe diz respeito, ao invés de aproveitar alguma coisa que sobrou dele conosco após nosso arrependimento. Zaqueu, o publicano, é um grande exemplo a ser seguido por nós. Quando se encontrou com Jesus, ele disse sobre o dinheiro que ele ganhou desonestamente, aspas, Senhor, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Essa declaração está em Lucas 19, 8. É disso que precisamos, uma conversão tão profunda que nos faça repugnar tudo que é pecado e o que adquirimos com ele. Assim, poderemos estar seguros de que Deus, aspas, não repreenderá perpetuamente, nem conservará para sempre a sua ira. Salmos
1039. Que a sua vida seja mais uma vez abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveite esse momento para compartilhar esse conteúdo, deixar aqui o seu comentário, a sua sugestão, o seu pedido de oração. E o mais importante, nunca se esqueça de que o mundo é deles, daqueles que não escolhem a Deus, mas o céu é nosso, daqueles que tentam e que pedem todos os dias a ajuda do Espírito Santo para escolhermos a Deus. Até amanhã. Um grande abraço. Fiquem com Deus.